Era uma vez. Ai, ai. Acho que a gente nunca fez isso, né? O quê? No podcast. Não. Você tá sentado mais longe hoje, eu acho. De É mim. distanciamento social. É verdade. Distanciamento faz isso com as pessoas. Bom, Sim. sejam bem-vindos a mais um Gritando Baixo Podcast. O podcast que te leva alegria de noite e de dia. Não importa quem é sua tia. Meu nome é Lucas Pive. Eu sou Ramiro Cirilo. E hoje temos uma infraestrutura diferente aqui, porque a gente quis mudar. Então, a partir de agora vai ser assim. Exato. A gente não tem a mesa à nossa disposição hoje. O que faz alguma diferença. Faz alguma diferença, porque agora eu posso, entendeu? Exatamente. Eu posso e a gente debater. tinha aqui uma mesa. E aí agora a gente não tem essa mesa aqui mais. E isso muda tudo, não é, Ramires? Muda porque a gente tem um espaço que antes era ocupado por uma mesa. E agora Não é mais. não é mais. Meu pé tá aqui embaixo, Tá aqui embaixo, eu vejo ele agora. entendeu? E agora eu não consigo apoiar meu braço numa mesa Eu aqui. também não. E muito menos o meu copo. É verdade. Então, Então a gente tem que apoiar o copo em outro lugar. exatamente. E em breve nós vamos fazer outras mudanças, né? A Vamos. gente tinha comentado, por exemplo, tirar os microfones. Sim, sim. E aí ele vai ser inovador, porque vai ser Vai. o primeiro podcast Mudo. da sociedade. Exato. Porque antes tinha Charlie Chaplin que fazia o cinema mudo. Isso. Né? E a gente pensou, por que a gente não faz um programa onde as pessoas têm que ouvir o que a gente tá falando, que é a proposta de um podcast, só que a gente não tá falando nada. Entendeu? Eu acho que é brilhante. É brilhante, e se todo mundo conseguir de fato ouvir, vai ver que não ouviu nada. Exato. Então, a Entendeu? proposta... E sabe qual é o negócio? Ah. Se a pessoa perde um episódio, no outro, ela consegue acompanhar uma boa. Entendeu? Esse é o bom. Não é? Você não precisa saber nada do que já tá acontecendo, não é aquela série Não. que tem uma história e tal. Sim. Nesse caso, você ouve um episódio, ou não, Aham. e no próximo você tá novo. Exatamente. Você pode escutar como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E você pode ouvir com o seu celular ligado ou desligado, porque não vai fazer diferença nenhuma. Você entendeu? Você não vai escutar bosta nenhuma. Não vai escutar nada. Agora, o bom disso é que o vídeo ali favorece. O vídeo favorece, porque O você vai pro- ver a gente fazendo. Você vai ver a gente conversando, você só não vai ouvir nada. Aham. O problema vai ser quando a gente quiser inovar ainda mais e tirar a câmera. Tirar. Aí vai ser legal. Aí... Porque a gente vai falar assim, gente, episódio novo no ar. E aí você vai falar, caramba, onde que eu assisto? O problema é seu. Não é? Adivinha. Aí a gente vai começar, entendeu? A inovar de uma forma que ninguém nem vai saber como consumir mais. E nem onde a gente tá. E nem... Então a gente vai começar a colocar a foto do perfil do nosso Instagram, tipo, uma parede cinza. Exato. Você entendeu? E essa foi a forma mais criativa que a gente encontrou de falar que esse podcast acabou. Certo? Esse é o último episódio que a gente tá fazendo. Sinto muito, mas o episódio 26 marca um momento histórico pra gente. É o primeiro dia que a gente tá sem a mesa porque a gente não conseguiu usar. É só isso que a gente queria aconteceu. falar. O podcast não tá acabando e a gente Sim. não vai tirar nada de ninguém. Foram 4 minutos pra dizer que a gente tá sem a mesa hoje, mas... E de repente, entendeu? Sim, Se exato. isso for legal, A gente pode manter. a gente mantém. Exato. Porque A única coisa que a mesa proporciona pra gente é o quê? apoio e água. Perto, Entendeu? né? E a gente Porque tem assim, esse- tem coisas aqui na nossa frente. Tem um celular, que eu tô olhando nossa imagem. Tem um mouse. Tem um copo de água. Tem uma estátua da Liberdade mini. Porque a gente gosta de olhar maravilhas da natureza. E tem um sapo ali. Você colocou o sapo ali? Não. Tá bom. Não. É que a gente mora no Brasil. Essas coisas aparecem em todo lugar. Entendeu? Mas o importante aqui é que nós estamos aqui pra você. E esse é o episódio 26. Isso. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Fala pra mim, ô meninão, O que não? o que tá acontecendo? Eu queria te falar uma coisa. Fala. Eu sinto que para as pessoas que só me conhecem pelo podcast, quando elas passam a me conhecer de verdade, eu sou uma decepção.
Você acha? Eu tenho essa sensação. Sabe por quê? Porque aqui a gente tá... não, eu sou assim na vida real. Porque isso que é a vida real. Isso aqui nada é combinado, nada é roteirizado. Não. Só que eu tenho a sensação de que quando eu tô conhecendo as pessoas ainda, eu não sou tão assim, entendeu? Talvez eu fale menos, talvez eu Você é mais arrisque tímido. menos. Eu acho que você é um pouco mais tímido. Eu não sou tão exagerado assim. Aí eu fico pensando, pô, as pessoas me conhecem lá me veem no podcast, aí quando eu me conhecem, falam, tudo bem, como você tá? Sua Ramires e tal. Que legal, sua filha é linda. Entendeu? Então... E já era. Acabou a interação. Acabou. Você não fez a pessoa rir. E a pessoa viu que você é um puta, um pateta. Entendi. Entendeu? Entendi. Por que você acha que isso deve acontecer? Eu não sei. Eu acho que é porque... Você acha que você é tímido? Acho que eu sou um pouco tímido. Mas assim, eu acho que aqui a gente capta uma coisa que é eu conversando com você e, consequentemente, a gente tem uma intimidade maior pra falar sobre alguns assuntos que a gente já conversou muitas vezes sobre até. Sim. Só que eu acho que isso pode até mudar quando a gente trouxer gente pra entrevistar aqui. Isso né? vai mudar. Pode ser que quando tiver gente aqui diferente, a gente não haja como dois loucos, lunáticos, que é quase como a gente age hoje. Né? Certeza. Ou a gente simplesmente define que toda vez que a gente trouxer um convidado, nós não vamos nem conversar com ele. Exato! A gente vai conversar entre si e deixar ele num canto. Porque a pessoa vai... Gente, porque isso pode funcionar bem. Entendeu? Falar assim, gente, hoje estamos entrevistando o Silvio Santos. Infelizmente, ele não consegue aparecer na câmera, ele tá ali no canto. Mas assim, aos poucos ele vai participando. Se vocês não ouvirem a voz dele, é porque ele realmente não mereceu aparecer. Mas ele tá aqui. Ou porque a gente só tem 2 microfones. Exatamente. Vai que a gente consegue uma personalidade muito famosa. Tipo, a gente conseguiu entrevistar o Datena. Mas ele tá sentado ali e a gente não tem outro microfone. Sim. Então a gente tá te contando que ele tá aqui. Isso. E tá usando o nome dele no nosso título. Exatamente. Então o título desse podcast com o Datena ou com o Silvio vai ser assim, sobre a profissão do Datena. E como ele lida com isso. E como ele lida com isso. Entendeu? E o episódio vai ser inteiro baseado em nós conversando com o Datena. Mas vocês não sabem que ele tá ali. E ele talvez nem esteja mesmo. Aí vai ficar... Talvez a gente esteja inventando Exatamente, tudo. Exato. Eu acho isso fantástico. Não é? Mas eu acho que a gente tem que fazer um episódio por mês, assim. Sim. Você não acha? Eu acho. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa proposta, que a gente já falou lá no começo, nos primeiros episódios, que a gente queria proporcionar experiências sem sentido nenhum pras pessoas. É verdade. Né? Que a gente propôs queria levar uma específica, né? Qual que era? Que era fazer um mergulho na água turva. Isso. Que o propósito era que você mergulhasse em uma água da qual você não enxergar porra nenhuma. Isso. E né? você não viu nada e não teve experiência nenhuma. Exato. Você tá mergulhando de olho fechado. Você tem que botar fé de que o que tá acontecendo ali embaixo é maravilhoso. É incrível. Mesmo que você não esteja vendo. Isso. E você tem que entender que a gente vai entrevistar celebridades aqui e vai ser uma entrevista maravilhosa, mesmo que vocês não os vejam nem escutem-os. Isso. É assim. Assim, de repente você pode ver um pedaço de cabelo, a pessoa entra na câmera sem querer, mas você Uma não jaqueta. vai... Uma jaqueta, porque eu e o Ramires, a gente tem uma regra de ter 2 microfones pra sempre. Então, como que a gente vai realmente entrevistar alguém com 2 microfones? Exatamente. Não é isso. Exato. Não faria sentido. Mas a ideia do negócio do mergulho... Não foi nada. A ideia do negócio do mergulho, na real, era uma agência de viagens de experiência sem sentido. Exatamente. Não é? É. Então, a gente ia vender justamente isso. Tipo, um pulo de paraquedas... Só que de uma altura... Só que de um buraco. Não sei. E que você não precisa de um paraquedas. De repente, você pula de uma altura que é tipo 2 metros. A gente te ensina como chegar no chão. Isso. Mas você vai precisar do paraquedas? Talvez não. E se abrir é lucro. Você pode pular com o paraquedas nas costas, mas você não precisa abrir. Então, porque entendeu? é muito baixo. Você entendeu? E alguém fala assim, caramba, porque você vai usar toda aquela roupa, você vai tirar todas as fotos, falar assim, nossa, gente, realizei isso na minha vida, pulei de paraquedas. Isso. Precisei usá-lo? De forma alguma. Não, e ninguém vai perguntar. Baixo. O legal dessa agência de viagens é que as histórias que você vai contar pras pessoas é sempre tudo a experiência. Tipo, fiz um mergulho. Pulei de paraquedas. Alguém vai perguntar se no seu mergulho você não viu nada? Ninguém vai pedir prova. Ninguém vai pedir prova. Alguém vai perguntar se o paraquedas não abriu? Não. Exato. Então, o que você disse... Até porque você tá ali contando pra pessoa. Exato. Que tipo de viagem que você salta de um paraquedas e que não dá certo, que você sobrevive pra contar? E você entendeu? Então, assim, se você conseguir contar pra uma pessoa que você
pulou de paraquedas e não precisou abrir o paraquedas, quão mais incrível não vai ser a sua história. Exatamente. É o que eu penso. Esse é o sentido da nossa agência de viagens, que vai ter o nome de Pointless Experiences. Exatamente. Né? Pointless Esse é o nome que a gente tinha. E é incrível você pensar que você pode falar sobre o mergulho que você fez nas águas turvas de Maragogi, se é que existe tal coisa. Sim. Você chegar, olha, eu fiz um mergulho lá, foi incrível. A pessoa fala, caramba, e como que era lá embaixo d'água? Você fala, olha, eu quero crer que era incrível. Entendeu? E a pessoa fala, olha, não tô entendendo. Você vira pra pessoa e fala assim, eu tenho fé. E tá fora. Exatamente. Será que você precisa provar tudo? Nossa, você tipo precisa ver tudo com os próprios olhos. Exatamente. Agnóstico de merda. Entendeu? Deus existe ou não? Eu vi um peixe ou não? Era uma alga? Talvez. Sacola? Quem disse? Sapato ou roupa usada? Isso é pra quem gostava de Chaves. Mas é isso, tá? Mas você também tem essa sensação de que as pessoas têm uma imagem diferente de Tá, você? tá bom. Então a gente mudou agora bastante. Agora não, o foco porque... Mas a gente pode Exato. voltar, não importa. Eu tenho, bastante. Uhum. O meu problema é que eu sou muito idiota. Muito, assim. Então, por exemplo, quando eu conheço alguém pessoalmente, se eu percebo que aquela pessoa tem uma tolerância, tipo, de mais à idiotice, eu sou um idiota, eu vou ser um idiota. Sim. Aí talvez eu não crie um distanciamento tão grande. Uhum. Então, talvez aconteça, sabe como? Como? Quando eu conheço pessoas mais velhas que já me viram fazendo esse tipo de coisa, Uhum. aí eu sou tímido. Entendi. Mas com gente da nossa idade, assim, eu não ligo. Entendi. Eu Eu não sei. Não é nenhuma coisa que eu consigo controlar, sabe? Uhum. Não é nenhuma coisa que eu, tipo, me importo tanto. Sim. Eu acho que é só como é. E eu tô falando isso mais porque ontem a gente tava jogando lá com os meninos. Sim. E aí eles entraram e eu fico pensando, caramba, velho, eles devem ficar muito decepcionados. Porque eles devem ficar pensando, nossa, o Ramires e o Lucas, não sei o que lá. E aí quando eles têm um contato comigo, eu sou tipo, e aí, gente, beleza? Como vocês estão? E é isso, né? Tipo, acaba vamos por aí. atacar na base B. Exatamente. Então eu fico pensando, General, nossa, né? O cara é mó engraçado e, tipo, fora do negócio o cara é um general. decepção, né? Mas enfim, eu fico pensando... Mas você essas liga coisas. profundamente pra isso? Não, eu não ligo nada pra isso. Ou tá tudo bem, assim, Tá pra tudo bem, você? porque eu não ligo muito pro que as pessoas pensam de mim, sabe? Eu só fico, às vezes, imaginando o que as pessoas podem pensar Que ou não. pode ser decepcionante. Mas eu jamais ficaria tentando me enquadrar em alguma coisa, Tá. sabe? Tipo, nossa, eu preciso assumir essa personalidade agora, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Uhum. Tanto que uma coisa que eu nunca tive muita paciência, e já entrando num outro ramo, mas eu acho que aplica da mesma forma, antes de eu namorar, na minha vida de solteiro, porque eu fui solteiro por muito tempo na minha vida, né? Todo mundo vivia falando sobre, tipo, não, pra você conquistar alguém, você tem que ser de tal forma. Você tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem que ficar fazendo... Existe um joguinho da conquista, né? Que você tem que ser um cuzão, às vezes, ou fingir que você não se importa e tudo mais. E eu nunca tive a menor paciência pra isso. Sempre pensei assim, mano, se eu tiver que ficar com alguém, a pessoa vai gostar de mim do jeito que eu sou, velho. Exato. Então eu não vou ficar dando uma de difícil, uma de que não me importa, uma que importa demais, que eu faço isso. E tipo assim, pra mim sempre teve tudo bem. Uhum. Assim, tenho 35 anos, sou virgem? Sim, mas é um preço que você tem que pagar. Sim, mas todo mundo que você já conheceu foi legal com você. Foi, exato. Isso que é importante. Exatamente. Porque se a pessoa não gosta de você quando ela te conhece, ela só deixa você em paz, Exatamente. né? E Sim. se ela gosta de você, ela se aproxima. Chegou às vias de fato? Não chegou. Exato. É virgem até hoje? Talvez. Que adianta? Talvez nada. Exatamente. Vale a pena você ficar fazendo esse teatrinho de merda? Não vale. Se você liga pra isso, quando as pessoas te conhecem fora do podcast, elas já sabem? Agora vão saber. Ou seja, além da timidez, você vai ter outra barreira aí. Exatamente. Entendeu? Que vai ser essa coisa do... não conheço Sim. muito das coisas. E, enfim, eu sentia isso, eu não tenho muita paciência. Mas agora, Certo. falando sério, eu tenho uma namorada. Que ela gosta de mim do jeito que eu sou. Isso é bom, não é? É bom. E eu Fala tenho aí. amigos também. Eu tenho amigos Que gostam de você. que gostam de mim. Eu tenho uma Sim. namorada que me ama. Eu tenho pai e mãe, irmãs, sobrinha, Sim. que gostam de mim do jeito que eu sou. E eles lidam comigo há muito mais tempo do que esse podcast. Então eles sabem muito bem o tipo de idiota que eles estão criando. Exato. Não é? Eu acho que esse é o importante. Quando você conhece alguém e a pessoa começa a se mostrar pra você, saber que essa pessoa é capaz de algumas coisas muito imbecis. Sim. Porque, como eu falei, eu tenho um pouco mais de vergonha quando eu conheço alguém velho, porque eu acho sempre que eles estão me julgando.
Aham. Eu sempre acho. Sim. Eu sempre acho que a pessoa mais velha olha pra minha cara e fala assim, ai, que bobo. Aham. E bobo, a gente já comentou aqui, É um dos piores xingamentos que existe. bobo é grave, entendeu? Sim. Então, se sai da boca de uma dessas pessoas, talvez no dia seguinte eu ligue pra você e fale assim, a gente vai cancelar esse podcast. Porque alguém acha que eu sou bobo. Isso, entendeu? Sim. Eu tenho esse medo, esse pavor. Então, toda vez que eu chego perto de alguém que já me conhece do deleite, ou que alguém viu nossos vídeos do humor pelo ralo, que é quando a gente... Era o nosso auge do nonsense. É. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu espero... Sabe o que acontece? Eu espero a pessoa me dizer antes o que ela achou Aham. das coisas. Mas as pessoas mentem, você sabe? As pessoas mentem, mas não dá pra captar um pouquinho? Dá. Se a pessoa vira e fala assim, eu achei super legal. Já sei que é Miguel. Mas muito, assim. Achou Sim. uma bosta. É. Agora, se o cara falou assim, nossa, achei demais, por que vocês não fazem tal coisa? Aí sim, porque você sentiu que a pessoa se envolveu com o negócio Ela ali, se né? envolveu, exatamente. Esse é sempre o nosso objetivo. É. É que as pessoas venham pra gente e falem assim, meu, por que você não faz tal coisa? Quer dizer Exato. que a pessoa realmente gostou de algo que algo pegou ela, entendeu? Sim. E isso a gente tem bastante, né? Esse tipo de... Inclusive o Carlos, que deu uma ideia maravilhosa. Inclusive o Carlos E fica deu... aqui registrado que a gente vai fazer um teste. A gente vai Esse eu não fazer, na consigo semana fazer que vem, hoje, um quadro novo, então É. você não perde por esperar. Se ele for uma bosta, A gente não faz mais. nunca mais vão ver É. ele na vida. Mas a gente espera que não. A gente espera que ele seja um quadro fixo aqui. Porque é legal, né, a gente ter quadros que a gente possa... Eu gosto. A repetir gente tá desse criando coisinhas aos poucos, né? Isso. Então, por exemplo, eu nem falei isso pra você ainda, mas a partir do episódio 30, algumas coisas vão mudar nesse podcast. Eu não tô sabendo de nada. A minha não tá sabendo. Mas eu sei que vocês podem mandar sugestões, né? Porque a gente Claro, gosta de ouvir. sempre. Se vocês ouviram alguma coisa que acharam muito legal num podcast e que vocês gostariam de ver a gente tentar reproduzir, por que não? A gente não vai querer copiar ninguém, mas a gente talvez ache o nosso jeitinho de fazer ali de um Claro. jeito diferente. Não, sem dúvida. Né? Se existe alguma coisa num outro podcast que você achou legal pra caramba e quiser falar pra gente, a gente provavelmente vai copiar exatamente essa ideia. Porque a E gente é assim, nada se cria, tudo se copia. Nada, já dizia Steve Jobs. Exatamente. E sabe, Ah. esse é o negócio. Ah. Eu tenho um problema com podcasts e programas e pessoas no geral. Ponto! Só isso! Só isso que eu queria dizer. Não, Não, e tá aí o meu ponto. Tem um problema sério, começa de pequenininho, né? E termina, tipo, com o mundo. Só... eu queria falar, é porque eu achei tão melhor encerrar ali. sim. Mas eu queria falar, eu tenho um problema com podcasts, vídeos, a humanidade de uma forma completa. Sim. Não, eu tô zoando. O problema que eu tenho é em relação a esse posicionamento que as pessoas têm de, tipo, somos o primeiro a fazer isso, somos originais, somos os únicos e tudo mais. Eu sempre acho que, mano, isso soa mentiroso. Pode ser que seja verdade, mas pra mim soa mentiroso. O negócio da inovação é quase uma ilusão, né? Inovação. Então. Inovação é nada mais do que pegar duas coisas que já existem e criar uma nova a partir dessas duas, mas você não inovou. Você não eu acho criou que algo do zero. Sim, criar algo do zero, né? E também eu penso que assim, existe, de acordo com a IDEO, existe uma fórmula para inovação. A IDEO é um instituto de verdade. Existe uma fórmula para inovação Ah, tá bom. que ela tem algumas características. Para que você, porque Certo. característica a inovação, ela tem alguns vieses que ela precisa atender para que ela de fato seja considerada uma inovação. Aham. Como, por exemplo, ela precisa ser viável tecnologicamente, ela precisa ser desejável pelas pessoas, ela precisa ter impacto na sociedade e ela precisa propor algum valor. Ela precisa entregar algum valor para as pessoas. Tá. Então, se você atende esses 4 requisitos, você basicamente chegou numa fórmula inovadora. Você chegou em algum produto inovador. Aham. Então, isso já tira um pouco da magia que existe na inovação, do tipo, nossa, isso vai mudar o mundo. Porque não sim. necessariamente, porque uma Não. pequena mudança já pode ser considerada uma inovação. Uhum. Só que eu digo, o meu ponto é que eu acho que o mercado tende a ser concorrido demais pra essas coisas do tipo, o podcast mais inovador do século. Ou esses caras são muito originais, você tem que ouvir. Porque eu acho que, tipo, se acostuma, tá ligado? Tipo, sim, claro. todo mundo vai querer se colocar dessa forma, então... Sim. Existe uma demanda pra tudo. Existe. Tem um... Todo mundo quer ser ele, entendeu? Todo Isso. mundo quer ocupar esse espaço. Sim. E ninguém se preocupa em ser o destaque
da multidão. E eu acho que esse é um negócio interessante, isso é um desafio legal. Então, por exemplo, a gente tá aqui começando um podcast, mas a gente tá disputando com vários podcasts. A gente tá disputando são com legais. vários podcasts, né? E a gente em nenhum momento tá falando assim, a gente é o podcast mais nonsense. A gente tá aqui pra te fazer companhia. Imagina. A gente zoa que a gente é o melhor podcast do mundo. Exatamente. Ou do Brasil, ou de comédia do universo. Zoa, mas é mentira. Porque a gente claramente sabe que essa é uma mentira. É né? muito mentira. Exatamente. Mas quem sabe? Talvez um dia. Talvez um dia a gente não tenha algum ouvinte. Sim. Você entendeu? Sim. Porque por enquanto... Porque a gente pode ser o melhor. Pra alguém, Pode, né? pra Pra alguém. gente, a gente é o melhor. Exatamente. Não é? O que eu quero ver que vai acontecer no futuro, vou te falar o que é. É. Justamente algumas coisas que já estão acontecendo em passos de formiga agora. Que é gente aleatória replicando merdas que a gente fala aqui. Ah, sim. Quando isso começar a acontecer, eu vou ficar tão orgulhoso que talvez eu nem faça mais. Que talvez chegue no objetivo, entendeu? Sim. O objetivo talvez seja esse. Mas a gente já comentou do nosso objetivo com esse podcast aqui. Já. Que era Que é levar alegria felicidade. e fazer as pessoas viverem de uma forma mais leve a vida delas. Isso, né? entendeu? Fazer uma boa companhia pra todo mundo. Exatamente. E a autenticidade, a gente comentou aqui também. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia precisam muito disso. Tem bastante gente que já faz. Mas também tem o TikTok, que quando você abre, você vê menina rebolando. E pra quem isso é legal? Pra ela, provavelmente, que tá conseguindo um monte de seguidor e talvez patrocínio com marca, ela tá ganhando dinheiro. Mas o que isso causa na cabeça de um cara que só faz isso o dia inteiro? Exatamente. Nada. Então ele precisa de uma imagem mais interessante pra ele se espelhar, de repente. Por Sim. isso que todo mundo fala que gente que cria conteúdo na internet é influenciador digital. Só que se você for um influenciador pro mal e pra coisas ruins, você não tá criando nada de valor, entendeu? Exatamente. Então eu acho que nós dois aqui criamos algo muito específico. Sim. Que é uma companhia de gente que fala a verdade, não tem medo de falar verdades e que é muito autêntico. É verdade, porque a gente não ensaia nada do que a gente tá falando Não, aqui. A gente e não nós fica somos pensando. assim um com o outro. Exatamente. E talvez seja pior. Essa é a coisa que tem que ficar claro. Sim, A exatamente. gente talvez abaixe um pouco o nível Sim. pra falar aqui, porque esse microfone talvez não aguentaria Exato. o tanto de merda que a gente é capaz de falar. Sim. Você entendeu? E você vê, é tudo respeitoso. Tudo. Nada ofende ninguém. Nada. Mas sabe uma coisa que eu ia falar? Que eu acho que é importante a gente ter em mente aqui? Porque assim, a gente tá fazendo, a gente tem hoje uma galera que é muito seleta, né? Eu acho que todo mundo Sim. que escuta a gente hoje gosta do que a gente faz. Sim. E se diverte escutando as coisas que a gente tem pra falar. E tanto que a gente tá fazendo esse favor pra todo mundo, colocando um sino nos nossos vídeos, falando, olha, Isso. você já ouviu até aqui, tá tudo bem, agora você pode parar, porque daqui em diante é ladeira abaixo. Vai virar um show de horrores. Exatamente. Então, Por que a gente decidiu fazer o negócio do sino? Porque a gente viu que a gente tem um pico de produtividade e de conversa que quando ele é atingido, A ele gente não fica fica muito melhor. satisfeito. Exatamente. A gente se sente tão satisfeito que dali em seguinte é só merda. Exatamente. Então a gente constrói um assunto, a gente fala assim, opa, daqui não fica melhor. Aí a gente começa a falar de coisas que você já deve ter se deparado, né? Que são geralmente as partes finais dos podcasts, que a gente começou falando sobre a importância Do casamento. do amor ao próximo, né? Sim. E do casamento, e a gente terminou falando do o quão o nosso cu fica sujo. Sim. Ou do porquê colocar uma persiana na frente de uma janela é melhor do que colocar uma persiana num lugar que não tem janela. Entendeu? Que é outra coisa que eu gosto muito que a gente já criou aqui. Sim. E são pontos que você fala assim, é discutível? Com certeza. É necessário? De forma alguma. Por que é que eu vou debater se eu posso ou não colocar uma persiana numa parede? Que a gente gosta desse tipo de coisa, entendeu? Às vezes é mais divertido conversar sobre isso do que falar sobre casamento. Exato. Então por que não ter os dois Sim. no mesmo episódio? E sabe o que deve ser mais legal ainda? É porque, assim, as pessoas aqui, elas estão acompanhando o crescimento do assunto. Só que você já se imaginou, você se depara com dois amigos seus conversando na mesa do bar, e eles estão engajados conversando sério. E aí você chegou ali naquele momento e falou assim, o que vocês estão conversando? E a pessoa te olha na sua cara com sinceridade e fala assim, a gente tá conversando sobre colocar a persiana numa janela ou numa parede em branco.
Isso. Não deve ser incrível? Deve ser incrível. Eu acho que deve rolar um momento de silêncio. Deve, porque você fica se perguntando como vocês chegaram a esse assunto. Que tipo de bebida vocês estão consumindo? Sim. E quem drogou vocês? Isso. E vai perceber que nada disso aconteceu. A gente só tá conversando. Exatamente. A gente só tá conjecturando as maiores fantasias possíveis. É porque a melhor parte da conversa já aconteceu. Exatamente. Então, assim, você você chegou atrasado. Você chegou tarde, no final das Sinto contas. muito, você não vai aproveitar nada dessa conversa agora. Exato. Porque acabou. Esse podcast tá aqui pra isso. Pra você nunca mais chegar atrasado numa conversa de quem é capaz de falar sério e não. Exatamente. Entendeu? Então aqui você tem um conteúdo sério, que provavelmente é esse conteúdo que a gente tá falando agora, apesar dele ter relação... Esse conteúdo que a gente tá falando agora é metalinguístico. A gente tá falando sobre o processo de fazer e de falar. Sim, sim. Muito metalinguístico. Mas já vai ter um momento que o negócio vai descambar. E aí você vai escutar um sino. Você vai escutar um sino uma hora, entendeu? Por isso que a gente decidiu fazer aquele sino. Porque tem gente que eu acredito que gosta de ouvir conteúdo sério e de ouvir a gente filosofando sobre a vida, porque a gente já fez muito isso aqui. E tem gente que gosta de ouvir as nossas loucuras, do tipo uma agência de viagens que não tem, que oferece experiências sem sentido nenhum. Exatamente. Né? Por que não? Por que não acontecer isso? A gente já comentou aqui que a gente vai fazer quando a gente tiver muito dinheiro sobrando. Sim. Muito dinheiro sobrando, além de ajudar a humanidade, óbvio. Exatamente. Né? Célula tronco. Não, tá aí com mas tudo. dinheiro sobrando eu já entendo que é dinheiro que eu já estou ajudando a Isso, humanidade. já tô fazendo suficiente. tudo que eu acho que tem que fazer. Agora, vou propor corrida de bate-bate com carros de verdade, entendeu? Sim. Agora que eu já tô salvando muita gente, é hora de eu estragar a viagem de uma galera. Exatamente. É hora de eu começar a criar um aplicativo que tira fotos de uma pessoa sem camiseta e automaticamente remove os mamilos dessa pessoa. Exatamente. Ou um aplicativo que quando você abre, a proposta é que você abra outro aplicativo. Ah, sim. Ele é um launcher. Só que ele não faz nada além disso. Isso. Se você tá no iPhone, por exemplo, você clica, ele abre e volta. Isso. Pra sua área normal. Exato. Isso. Aí você abre outro aplicativo. Isso. Só que agora você sabe que você usou um pra abrir aquele melhor. Sim. É isso. Entendeu? E Melhor, aí você se adoro. pergunta, nossa, mas pra que eu vou fazer isso? E aí que tá a nossa ideia. Entendeu? Esse é o nosso ponto. Exato. Por que não fazer? E é uma regra do improviso, inclusive, né? Exatamente. Nós dois, eu e o Ramírez, a gente sempre amou improviso com todo o nosso coração. A gente entrou no teatro porque a gente queria meio que ir pra esse lugar, né? Então a gente quase já fez cursos de gente famosa de improviso e a gente sempre consumiu o improviso a nossa vida inteira. Sim. Então, se você que tá ouvindo conhece Whose Line Is It Anyway, que é um programa americano incrível sobre improviso. Aí tem os Barbixas que fazem o show do Improvável, que é incrível. Que muita gente acha que são os improváveis, né? E, gente, pelo amor de Deus. Vamos educar essas 3 pessoas que escutam a gente. Isso, vai. Barbixas é o nome do grupo composto por Andy, Daniel e Elídio, exatamente. E eles têm um espetáculo chamado Improvável, que é um show de improviso. Eles não são os improváveis, beleza? Isso. Agora estamos de volta ao assunto. É isso. Então, nós conhecemos todos esses caras, não pessoalmente, tô falando, a gente consome esses caras porque a gente ama improviso. E a gente sempre aprendeu o improviso de olhar eles. Então, provavelmente tudo que eu e o Ramírez já fizemos tem muito improviso e talvez ele seja eficaz porque a gente já consumiu muito. Já, sim. Você já pensou nisso? Já, sim. Mas eu consumi muito mais Whose Line do que muito. Não, muito. Improvável. Muito porque a gente é mesquinho também. Sim. Mas eu já vi todos os vídeos do Improvável, porque talvez eu também não tenha muito o que fazer. Sim. Então, mas, não importa muito. Uma coisa que eu tinha em mente quando a gente começou a falar sobre esse assunto do podcast, o que a gente faz e a falta de sentido e tudo mais, eu queria saber se você acha que quando esse podcast começar a crescer, porque esse é o nosso objetivo no final das contas, sim. Não, é levar... O meu é ter 15 ouvintes. Tudo bem. Vamos supor que isso não aconteça. Vamos supor que a gente, infelizmente, a gente conquiste cresce. milhões de ouvintes. Infelizmente, um pessoal a começa a gente ouvir. vai passar a fazer companhia para milhares de pessoas. Olha aí. Que pena. Que infortúnio. Mas você já imaginou quando esse momento chegar e as pessoas começarem a criticar mais
o nosso trabalho, e eu digo criticar negativamente, não uma crítica do tipo, pô, cara, acho que vocês poderiam fazer isso aqui melhor, e não do tipo, mano, como vocês são idiotas, bobos, cambada de otário. Bobos. E eu falo isso porque isso vai acontecer, é inevitável que isso aconteça, né? E porque a gente faz alguns trabalhos, eu já tive a experiência de fazer alguns trabalhos que a gente acreditava ser blindado de crítica. Sim. E eu falo Ninguém isso... ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Eu falo isso porque a gente desenvolveu um projeto para uma ONG que a gente fazia uma campanha de conscientização contra a exploração do trabalho infantil. E tinha gente criticando a campanha porque falava assim, as crianças têm que trabalhar mesmo, elas têm que ser enobrecidas. Sim. Por isso que vocês fazendo campanhas assim criam um monte de marginal. Então você fica se perguntando, eu falava... Cacete, mano, eu nunca vou conseguir falar com as pessoas sem que elas critiquem o que eu tô fazendo. Não dá, porque toda pessoa pega o que ela ouviu e adapta à própria visão. Exatamente. Ela nunca consegue ouvir algo de fora e entender exatamente o ponto. Porque o negócio do trabalho infantil é crime. Exatamente. Se você quiser que o seu filho trabalhe desde cedo, não explore-o. Exatamente. É tipo isso, sabe? Sim. É muito esse é o fácil negócio. de entender se você não quiser ser um imbecil. E esse é o negócio. É tipo assim, se as pessoas soubessem disso, independente se elas querem ou não cometer esse crime. Isso. Se elas soubessem o que elas estão fazendo, elas não iam nem criticar. Não ia. Ia falar assim, legal, deixa passar. Tipo, Sabe, não tá é pra bom. você tá explorando alguém? Entendeu? Você já viu uma exploração? Aí é com você. Exatamente. Então, assim, então a gente achava que isso era blindado. Sim. E era uma campanha puta legal. Sim. Cheia de sentido. Sim. Agora você imagina o nosso podcast. O nosso podcast não faz o menor Faz sentido. o menor sentido, provavelmente ninguém precisa. Mas é divertido. ninguém precisa de gritando baixo. Não, ninguém precisa. Na verdade, a gente só cria porque a gente acha que as pessoas precisam e a gente espera que no final das contas as pessoas precisem. Mas não, entendeu? Quem é que precisa? Ninguém fala assim, cara... Se que bem pena. Que assim, né? Poderia ter gritando baixo. Sim. Né? Se você fala isso hoje, você é a melhor pessoa do mundo. Exatamente. Muito obrigado. Mas eu entendo o que você tá falando. É basicamente assim, como lidar com haters. Como que você lidaria com isso? Porque isso vai acontecer. Sim, então eu vou dizer o que eu acho da palavra, o que significa ser hater. Tá. Pra mim o que significa ser hater é o seguinte, são, sei lá, um apunhado de umas 3 coisas. Primeiro, é um cara que se sente seguro de falar muito mal, porque ele tá do outro lado da casa dele, ele tá na internet. Então não existe consequência de falar, olha que merda, o cara tá cagando. Escrevendo, literalmente cagando na privada dele, comentando no Instagram de alguém, você é feio, sabe? Esse é o hater, e é gratuitíssimo, assim. Porque ele se sente seguro. Outra coisa geralmente uma pessoa que fala mal de outra gratuitamente tá falando do problema que ela mesma tem. Então, assim, eu quase tenho dó de hater por causa disso. E o terceiro ponto provavelmente nem existe. Porque eu não pensei nele. Então vamos ficar só com os 2 primeiros? Porque eu acho que é o bastante já. Sim. Aí, como lidar? Então, eu, na minha vida, já lidei com gente que me criticou e eu já tive que ser muito diplomático. Por quê? As piores críticas que eu já recebi foi de gente que eu conheço. Entendi. Foi de gente que gosta de mim. E teve gente que, mano, já me detonou forte, velho. Eu já tive que entrar em discussões, e eu só entro em discussões porque a pessoa me conhece, porque eu conheço a pessoa. Senão eu falaria assim, ok, acaba de cagar e fala comigo, sabe? Sim. Mas não, é pessoa que já me conhece e vem criticar. Então, assim, pra mim é pior quando isso acontece. Agora, o que eu acho que vai acontecer quando a gente for criticado no futuro é que a gente vai usar isso a nosso favor. Então, de repente, a gente faz episódios, mano, que um quadro inteiro é só lendo comentário criticando a gente. O quão vai ser engraçado isso. Exatamente. Você entendeu? Eu acho legal, é verdade. A gente vai fazer graça como a gente faz graça com tudo. Sim. O problema, pra mim, sempre foi assim... um cara que realmente levou tempo pra criticar. E se ele levou tempo pra criticar, por que não levar tempo pra entender o que a gente tá fazendo? Sim. Porque se a gente tá fazendo mal... Beleza, critica, humilha essa pessoa. Exatamente. Não é como a gente já tem aqui nessa teoria. Mas se a gente não tá fazendo mal pra ninguém... Por quê, né? Tipo, você precisa... Não precisa. Desse tempo pra criticar. E eu vejo que eu vejo muita gente falando isso, né? Os haters, eles basicamente dão impulso pras pessoas. Porque, querendo ou não,
as pessoas estarem vendo o que você tá fazendo e se disporem a interagir com você, independente da interação que ela tá tendo com você, ela já basicamente está tornando a sua postagem, o seu conteúdo mais relevante. Isso vai fazer com que basicamente mais pessoas vejam o que você tá fazendo. Isso, a gente já comentou isso aqui. Que talvez seja bom criar uma briga do nada. Exatamente. Falar tipo, mano, eu odeio o padre Fábio de Mello. Pronto. E aí, de repente, as pessoas vão passar a te conhecer. O que é isso? E aí a gente faz um vídeo se retratando e fala assim, cara, vocês entenderam mal. O que eu quis dizer com ódio, na real, é que o contrário de ódio é ligar. Então, na verdade, eu amo o padre Fábio de Mello. Coligare. Entendeu? A etimologia da palavra vem de afordara. Que quer dizer? Tranquilo. Entendeu? Então, assim, qual é a imagem que você pensa quando você pensa em padre Fábio de Mello? Um cara tranquilo. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer desde o início. Desde o início. E aí pronto, o cara que tava odiando a gente começa a gostar. Porque ele gostava do Fábio de Mello, do padre. E agora ele viu que a gente também gosta, pronto, seguidores novos. Base de ódio. A base de ódio. Você entendeu? Existem pinturas à base de óleo. A gente vai crescer nossa audiência. A base de óleo. Ódio, quer dizer. Ódio. Isso. Mas eu acho isso interessante porque você falou de uma coisa legal que é a diferença da crítica, né? De alguém que te conhece e alguém que não te conhece. Sim. E eu acho que essas das pessoas que não te conhecem e vêm de fora, tem muita coisa ali que a gente pode usar. Porque existe uma crítica que você entende que visa especificamente aquilo que você está falando. Aquilo que você está fazendo. Só que das pessoas que te conhecem e te fazem uma crítica, ela está criticando quem você é. Porque ela te conhece. Exatamente. Então eu acho que por isso que ela tende a ser um pouco mais pesada. Mas eu não tenho medo de crítica ou desse julgamento. Eu não tenho receio de lidar com isso. Porque eu acho que eu tento filtrar bem isso, sabe? Tipo, eu tento entender se aquilo que você tá me falando vai fazer alguma diferença pra forma como eu estou agindo, ou se aquilo é totalmente descartável, porque você não é ninguém pra falar de mim. Sim, entendeu? Porque isso acontece. Tá exatamente. Como que você vai aceitar conselho de alguém que é um merda? Exatamente. Né? Então, Exatamente. Tipo, eu sinto muito. Vai se fuder. Neste ponto. Nesse ponto específico que você acabou de comentar, é bom que você tome no seu cu. Exatamente. Então, acho que tem isso aí. Mas, enfim, eu acho que... Mas não é passível de dó, quase, uma pessoa que comenta algo muito negativo? Sim. Tipo, um cara que vai entrar no nosso Instagram um dia e vai falar assim, mano, vocês são dois gordos imbecis. Tudo bem, mano. Tá bom, gordo eu já sei que eu sou. Imbecil eu fui minha vida inteira. Agora... Então, você tá pontuando isso como se fosse uma ofensa? Você está, assim, trazendo fatos à tona. Isso nem é um problema. Não, isso não é um problema. Agora, um amigo meu, de longa data, vem e fala, seu podcast é uma bosta. Eu vou falar, e aí, cara? Exatamente. Fala isso na minha cara. Isso, entendeu? Tipo, um amigo nosso vai lá e faz um perfil fake no Instagram e vem e comenta. Cambada de gordo bobo. Imagina. Horrível, né? Horrível. É uma pena, mas quem sabe isso não possa acontecer um dia. Isso. Mas tudo bem. Tem mais alguma coisa sobre isso? Não. Aí eu só ia comentar de um caso que eu não costumo comentar em nada de ninguém. Principalmente pra falar de coisas que eu não gosto. Quando eu comento pra elogiar. Porque se eu não gosto, eu só deixo de ver. Certo. Então, eu vi recentemente do Richard Rasmussen. Que ele tava divulgando um curso dele e ele lambeu as costas de um sapo, mano. Ou de uma perereca. Eu não sei. Vi Era isso. um anfíbio. Eu vi isso. E aí, mano, eu falei assim, brincando, pela piada. Eu falei, Richard, pelo amor de Deus, solta a perereca. E tudo em caps. Tudo em caps. Eu vi Mas esse assim, comentário foi uma que você brincadeira. fez. Foi incrível. Né? Porque, mano, ele lambeu as costas da perereca. E naquele momento você fica se perguntando, será que é a melhor forma de vender seu curso? Lamber as costas de um anfíbio. Não me parece. Não. Assim, Eu acho que nunca é uma boa ferramenta de marketing. e ele tava tentando vender couro, tá ligado? Então, assim... Imagina a gente aqui tentando fazer uma propaganda desse podcast e a gente tira uma cobra e lambe ela, assim. Ele falou assim, tá querendo ouvir conteúdo de qualidade? Enquanto você rolifica uma cobra... Um réptil. Um réptil? Pelo menos mudou a classe, entendeu? Mudou.
Eu acho que esse conteúdo tem muito mais chances de não vender o seu material e de deixar uma massa muito confusa. Muito confusa. Tipo, por que você tá lambendo um réptil? Sim, pessoal... Eu nem me importo com o que você tá vendendo mais. Não, eu não quero mais saber. Eu só quero saber se você vai morrer por causa disso e se eu posso começar a lamber sapos agora. Porque o quanto de gente vai sair por aí que mora em lugares que vê sapo todo dia e fala assim... Ah, eu posso lamber aquele sapo. Vai lá e lambe o sapo e morre? Exatamente. Porque Richard! Porque tinha um cara vendendo um curso de idiomas. Só isso. E Exato. eu tenho acesso ao Instagram. Duas coisas contribuíram pra isso acontecer. Exatamente. Um idiota sabe que um sapo não mata e lambe as costas dele. E eu tenho acesso ao Instagram. É isso. Só precisou disso pra eu morrer. Exatamente. Entendeu? Sim. Às vezes é uma coisa simples. Você não precisa cair de paraquedas. Isso. Você não precisa cair de um avião. Não, exatamente. Você só precisou de acesso à internet e Richard Rasmussen. Você entendeu como é perigoso, É Richard? perigosíssimo. E aí eu fiz esse comentário. Eu só falei assim, Richard, larga o bicho. E aí tinha um monte de gente que... Eu não tava nem criticando o curso dele. Que era o foco do post. O Richard. É, eu ouvi ele, eu sabia que ele tava vendendo um curso. Aham. E eu não critiquei o que ele estava fazendo. Eu só estava pedindo pra ele liberar o anfíbio. E aí, um monte de gente, mano, começou a responder, tipo, algumas pessoas, isso, eu também pensei a mesma coisa. E um monte de gente falando assim, nossa, que mimimi. Começou a criticar o meu comentário. O seu comentário. Aham. Como se eu tivesse errado. O cara lambeu um anfíbio. É, Você já imaginou a confusão dessa perereca? Sim. Que estava ali no chão de boa, aí veio o Richard, pegou ela, e ela tava falando assim, um curso, por que que eu tô aqui? Richard, entendeu? Sim. Preocupadíssima. Exatamente. E aí, Então, do nada, ela leva uma lambida. eu acho que... Imagina você ser pego por um gigante que tá promovendo o curso dele. Exato. E ele vai lamber suas costas. Nossa, mano, eu acho que em algum momento eu falo, olha, acho que é hora da gente partir. É, sim. Eu não quero mais ficar aqui. Me larga, pelo amor de Deus. Eu não mereço isso que tá acontecendo. O que foi que eu te fiz, Richard? Sim, o que foi que eu te fiz? Anfíbios não falam. Então, assim, se existe uma outra proposta de trabalho que você pode fazer além da ONG, agora é proteção aos anfíbios Isso. contra lambidas aleatórias. Isso. E porque, assim, isso claramente não é uma coisa que o anfíbio merecia e nem é uma estratégia de marketing, né? A gente entende que a gente tem que ser chamativo, que a gente tem que pegar atenção das pessoas nos primeiros segundos. Mas eu nunca vi alguém recomendando lamber um animal. Sim, para o seu curso vender mais, Isso. tenha um anfíbio à disposição. Porque se você vê que tua oferta não tá tão boa, Lambe. lambe o anfíbio. Lambe uma perereca em vídeo. Tá aí mais uma camiseta de sucesso. Se o seu produto não está vendendo bem, lamba um anfíbio. Por favor, mano. Eu acho que essa aí é... Alguém que estiver ouvindo, anota isso e manda pra gente, porque a gente não vai lembrar. A gente não vai lembrar. Não, mas tá registrado. Tá registrado. O que importa é que tá registrado. Exatamente. O que talvez vai acontecer no futuro é que a gente vai ter que reassistir muita coisa pra fazer Exatamente. esses merchandisings. Mas isso vai acontecer. Eu tô falando pra você, eu tô te fazendo essa promessa aqui, eu e o Ramires. Há anos a gente pensa nisso. Sim. Que todas as frases absurdas que a gente fala tem que virar camiseta. Ou alguma, sei lá, uma caneca, mano. Tipo, propõe... Você trabalha numa agência de marketing. Aham. Mano, essa caneca venderia na sua agência de marketing. Se a sua oferta não está sendo... Como é que é? Se o seu produto não está vendendo bem, Lamba lamba um um anfíbio. Acaba um pouco com a magia do marketing? Com o que uma agência pode fazer por você? Provavelmente. Acaba, porque você tá resumindo toda a atividade envolvida no meu ramo a uma lambida nas costas de uma perereca. De uma perereca. Ou de um sapo. Que é venenosa ou não, só o Richard sabe. Descubra. Mas aí, exato. Mas o bom disso é que se a pessoa vir contestar o porquê dessa frase, a gente tem como falar assim, vai ver quanto o curso do Richard vendeu. E a gente nem sabe o resultado. Não! Pode ser que... Mas provavelmente vendeu, entendeu? Porque É. se você tem mais de 1 milhão de seguidores agora, hoje em dia no Brasil e no mundo, você vai vender. Qualquer coisa que você colocar lá, você vai vender, mano. Sim. Qualquer coisa. Se você quiser vender um pedaço de pano, você vende. Sim, exatamente. Ah, nossa, mas olha, nesse exercício de pensar
que lamber um anfíbio ajuda na estratégia de marketing, eu esqueci o que eu ia falar. Então, agora vamos recapitular. Ódio. A gente tava falando sobre tá bom. que eu comentei na foto dele e as pessoas Tá bom, vieram beleza. meio que tipo, mano, para de mimimi, veio que meio que brigar comigo. Não foi uma relação, uma situação de ódio nem nada, mas você vê que as pessoas entenderam que eu estava criticando o que ele tava fazendo. E eu não tava fazendo um simples pedido por um animal que estava ali sendo lambido por ele. Sim, simples. Mas é isso que eu ia falar, sabe? Que eu acho que as pessoas acabam gastando tempo demais com essas briguinhas, com esse negócio de levar ódio e de tentar criticar a todo custo o que tá acontecendo ali. Às vezes você nem leu o que aconteceu, você nem sabe se o cara lambeu ou não uma perereca. Você só comentou. Mas você comentou, porque você viu que alguém tava falando, cara, solta o animal. Tipo, sabe? Você não entende. Nossa, o que tá acontecendo. ofensivo. É. Comentar num cara falando pra largar a perereca ofensivo? Vê o vídeo. Vamos, você vai entender melhor. Vê o vídeo. E eu sinto que isso é uma coisa que pode acontecer com a gente. Vai No futuro acontecer. breve. Não, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter gente que vai odiar isso aqui. Eu tenho certeza mesmo. Eu também. E tudo bem. Se você tá escutando e odeia, pelo menos você tá ouvindo. Se você não tá ouvindo e odeia, você não tá ouvindo o que eu tô falando. Então, assim, vamos ficar em paz. Vamos ficar em paz. E se você tá ouvindo, odeia e quer comentar alguma coisa de ruim nas nossas redes sociais ou nos nossos vídeos do YouTube, porque ainda não tem como comentar nas plataformas de podcast, comenta. Aí a gente vai usar você, como o idiota que você é, a nosso favor. No final das contas. Exatamente. Tá bom? Agora tem mais uma coisa que eu queria falar. Fala. A gente tava falando de improviso. E eu só queria fechar o negócio do improviso. Fecha. Porque a gente entrou nesse negócio dos haters, e que é muito importante, que agora vai virar um case aí pra nós, de lembrar que a gente vai fazer isso no futuro, né? Sim. Quando isso acontecer. A gente tava falando de improviso e do porquê que a gente consegue fazer isso sem roteiro ou sem entrevistar ninguém. Né? Porque não tem essa. A maioria dos podcasts que a gente ouve hoje em dia são de entrevista. São. E roteirizados alguns. E roteirizados. A maioria, na verdade, né? A maioria. E tem alguns, pouquíssimos podcasts que a gente ouve que é um cara só falando pra câmera e conseguindo ser engraçado. Eu não acho que a gente conseguiria fazer isso individualmente. Talvez conseguiria, mas ia demorar. Porque a gente talvez não seja tão engraçado sozinho. Mas juntos dá. E por quê? E essa é uma lição pra vida das pessoas. Existe uma regra no improviso que se chama ok, mas e se? Né? Essa é uma regra que eu não levo só pra humor e comédia. E quando a gente tá criando coisas aqui, eu levo pra minha vida. É por isso que todo mundo vem falar comigo quando precisa começar um projeto, quando precisa fazer alguma coisa diferente. As pessoas vêm me consultar. Eu acho o máximo isso, porque eu sou esse cara. Eu olho pra pessoa e falo assim, puta, eu gosto muito disso. E se eu tiver uma sugestão, eu falo assim, e se você fizer tal coisa? E se você fizer tal coisa? Eu vou dando ideia. E essa, por ser uma regra do improviso, ela pode também estar subentendida. Então por que a conversa funciona tanto? Porque eu ia falar um negócio agora há pouco sobre o negócio dos anfíbios, e o Ramires propôs a camiseta da frase. Mas eu ia falar da gente criar... Você vê, esse é o exemplo perfeito. A gente tava falando do negócio dos anfíbios, de não lamber um anfíbio. O Ramires falou da camiseta. Eu já tava com um negócio na cabeça de criar uma associação de proteção contra lambidas aleatórias aos anfíbios. E o nome dela ia ser Pacla. Você entendeu? Entendi. Só que eu deixei um pouco ela na minha cabeça e o Ramires propôs uma ideia muito melhor. E eu não falei! Entendi. Entendeu? Sim. Esse é o maior exercício que tem pra mim do improviso. É você ver o que é melhor. Será que a sua ideia é tão boa? Espera um pouquinho mais pra ver se você não ouve uma ideia melhor e usa ela agora. Sim. Então eu acho que é por isso que a gente o improviso ele só edifica tudo que a gente coloca. E porque em cima também dele. tem a regra de do sim, né? Tipo, o você sim não nega poderosíssimo. ideias, né? Isso. Então, tudo que você recebe ali como ideia, como sugestão, você aceita. Então, tipo, sim, entro nessa e tento criar em cima disso também. Então, acho que isso é muito interessante. Quão poderoso é isso. É bom porque isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor no geral. Isso. Né? Você não vai passar por situações em que alguém vai propor alguma coisa, tipo, vamos pedir pizza. E você ser o trouxa que fala... Entendeu? Exato. Você vai falar assim, sim, gosto, mas e se a pizza for fechada? Calzone. E te chamam calzone? Exatamente. Você entendeu? E se a pizza for menor, pequena, a gente pede várias? Esfirra. E se a gente pegasse a pizza, não ligasse pra lá e de repente pedisse hot dog? Ou cancelasse o cartão do Bradesco? Você entendeu? Exatamente. Fica num canto cancelando o meu cartão pra mim
e eu vou fazer alguma coisa pra você. Pronto. Depois a gente come. Depois a gente come. Isso. O importante é você ter falado sim Exatamente. no começo. Até porque se você topou cancelar o meu cartão do Bradesco por mim, não tem jeito. Vai chegar uma pizza em casa. Já defini isso aqui. Não tem discussão. Não tem discussão. Você vai ser passado pra 15 mil agentes do Bradesco até conseguir falar que você quer cancelar alguma coisa e no final eles vão te oferecer uma pizza de calabresa. E aumentar o seu limite. É assim que É funciona. assim que funciona. Você acaba a ligação de cancelamento pagando mais com uma pizza que você não pediu. Exatamente. É isso que acontece? É isso. Isso já aconteceu quantas vezes? Assim, dá 100 vezes. Que você já ligou, 99 e mais uma aconteceu isso comigo. ou seja, 100. 100% das Exatamente. vezes isso acontece. E não é só com o Bradesco, tá, gente? Não tá sendo injusto aqui. Não, não, não. Toda marca grande, NET, Bradesco, Pfizer, importante, LG, ou não. Tem saque? Se tem serviço de atendimento ao consumidor, isso vai acontecer. Inclusive, esse episódio é Um oferecimento de... Quem? Bonés Hot Dog. Um boné com 55 cheiro é vidas melhor que um boné para 3 com gosto. salsichas. Você usou, né? Eu usei. As vidas e o número. Eu não tentei queria- fugir um pouco. Eu não queria dispersar disso. É verdade. Será que eu tô fazendo mal em tentar dispersar um pouco? Não, eu acho que a gente tem O que importante dispersar. é alguém usar. Isso. E a gente vai dispersar. Tudo bem, não tem Tá. problema. De qualquer forma, como a gente sempre tenta falar que o quão grato a gente é pelas pessoas que escutam o nosso podcast, a gente reforça essa mensagem agora, agradecendo todo mundo que escuta e também agradecendo a você que tem uma crítica, que tem uma sugestão, que quer de alguma forma contribuir pro que a gente tá querendo aqui, porque a gente sempre vai querer ouvir o que você tem a dizer. A não ser que seja uma crítica vazia ou uma ofensa gratuita. Neste ponto específico, você tem que tomar no seu cu. Agora, se você tem uma sugestão, se você pode colaborar com o nosso crescimento, se você quer ver um quadro novo aqui, experimentos e tudo mais, manda pra gente, porque a gente ama ouvir e a gente ama que as pessoas participem. Certo? Muito obrigado. Você não tava preparado pra isso? Não Ah, tava tá. Bom, preparado. mas encerra. Já estamos aqui mesmo? Não, você quer encerrar? Não, quero. Eu não... Por mim, eu ficaria até amanhã Não, mas aqui. vamos encerrar. Vamos encerrar, então. Vamos. Então tá bom. Como que a gente encerra isso aqui? Você agradece. Com uma ciranda. Hã? Ah, ciranda? Não, então tá bom. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos lá. Na verdade, tudo isso que eu acabei de fazer era uma técnica, porque eu já tava pensando que eu queria uma foto de miniatura pro vídeo. Entendi. E aí, Então agora eu você ia pode fazer o negócio da fusão do Dragon Ball. Quer fazer? Mas pode fazer Tá também. Então beleza, fusão Dragon Ball. Pronto. E agora a gente tem uma miniatura belíssima. Exatamente. Ou da ciranda, ou do Dragon Ball, e vamos inventar outra? Vamos. Vamos pegar um assunto que a gente falou no podcast. Hater. Vamos fingir que eu tô putão com você. Isso! Vai. Pera, deixa eu ver se eu tô no frame. Pronto. 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 Agora Maravilhoso. agora você sabe exatamente a falsidade inclusa nas nossas thumbnails. Certo? Isso. Não, é a primeira vez que a gente faz isso, é mentira. A primeira vez que a gente faz isso, a gente não é falso, gente. Pelo amor de Deus. Eu não. Gosto da gente. Bom, já tá na hora, né? Já tá eu na acho hora. que você já ouviu o sino há algum tempo atrás, não sei mais, não sei quanto eu tempo. perdi a conta. Dessa vez, tudo que a gente falou se misturou muito, né? Sim, Com o ponto que começou o nonsense. exatamente. Então, se você continuou até aqui, você é o máximo. A gente podia inventar um nome no futuro pra essas pessoas que continuam depois do sino. Griteiros. Baixistas. Baixistas, mano. Porque confunde muito, né? Exatamente. Será que é bom a gente contar uma história Tipo, aqui? mano, esse cara é baixista do meu podcast. Tipo, mas ele toca baixo? Vai se fudeu. Seu otário, hater. Será que é bom a gente contar uma história aqui? Qual? Importantíssima. Do surfista? Aham. Conta. Eu acho que vale. Vale. Não Não vale? tem graça nenhuma pra quem tá ouvindo agora. Será? Eu quase certeza tenho. Com certeza eu terei um dia. Vou contar essa história. Se você tá até aqui agora, você vai ouvir mais um pouquinho, não importa. Existiu uma situação na minha vida e no Ramires, onde a gente foi pra uma balada de música de hip hop há muitos anos atrás. Muitos. Numa história e num tempo muito longínquo. E numa cidade far, far away. Mentira, foi na Paulista. A gente chegou e foi na ida ou na volta? Na volta. Foi na volta. Já era tipo 4 da manhã. 5 da manhã. 4 da manhã. E naquele dia aconteceram duas coisas incríveis.
Uhum. O cara da mochila. É verdade. Lembra? A gente Lembro. pode falar depois. E o surfista. Tá. O que aconteceu nesse dia específico? Aconteceu uma micareta em algum lugar da cidade e tinham algumas pessoas voltando no metrô de abadá. Você não sabe o que é abadá? Eu te explico o que é abadá. Abadá é a roupa que a micareta usa pra padronizar todo mundo que tá lá dançando e curtindo a festa. Ou seja, uniforme de otário. Eu queria ser educado. O Ramires tá aqui pra gente fazer esse balanço. Desculpa se você gosta de micareta. Ou de abadá, ou se você anda de abadá aí na sua casa. O importante é que esse cara tava de abadá e quando a gente viu ele de abadá, ele tava muito idiota. Ele tava. Não tava. Ele tava. Porque ele já tinha uma cara de bobão. E aí, ele começou a zoar um cara. E eu vou te contar o que aconteceu. Existia um cara com uma prancha de surf. Uhum. Chegou numa estação específica, esse cara com a prancha de surf saiu do metrô. O que a gente pensou? Ah, ele tá indo surfar. É. Ele tá indo pegar um ônibus numa rodoviária. Pra ir pra alguma cidade litorânea surfar. Surfar, ou Porque seja... era muito cedo. Muito cedo. Né? Ou seja, eu queria ser esse cara. Eu também. O que o cara Do Abadá. fez? Conta pra gente. O cara do Abadá. Chutei o microfone. O cara do Abadá, ele ficou tão inconformado com a situação de que tinha alguém com uma prancha no metrô da Paulista, que ele começou a, por algum motivo, tentar ofender aquele cara com nada mais, nada menos do que o que ele se propunha fazer. Então o cara começou a gritar de uma forma ofensiva: surfista! Surfista! Quase como se isso fosse negativo, mano. O cara com a prancha, ele olhou e, tipo, só continuou. Não tinha o que pegar, não tinha como se sentir ofendido. Exatamente. Era exatamente o que o cara tava fazendo. Surfista! Agora só olha pra trás e continua. Falou tipo... ok. Ok. O cara estava gritando Ai. um fato, Meu né? Deus, E realmente não fazia o menor sentido. Não, foi incrível. Eu e o Ramires, como tudo que a gente faz, a gente pegou isso pras nossas vidas e até hoje a gente zoa com isso. Então, todo mundo que a gente quer ofender, só que é de brincadeira, a gente fala, mó surfista, surfista. Porque não tem ofensa nisso. Não tem ofensa. Não Mas você existe vê uma que o ofensa. ódio tá na intenção, né? Entendeu? Ou seja, o cara que já tava de abadá Já tava errado aí. xingou um cara de surfista, mano. Que era um surfista. E se você que tá ouvindo até agora não acha isso engraçado, era bom você ter parado de ouvir quando o sino tocou. É pra isso que tem o sino. Exatamente. Pra poupar você de tanto absurdo. Mas já que você tá aqui, aconteceu uma segunda coisa nesse mesmo dia. Que era... Foi nesse mesmo dia, não foi? Foi. Só que foi na ida esse, não foi na volta. Ai, tanta coisa incrível no mesmo lugar. O metrô tava vazio na ida, que a gente tava indo pra essa Tipo, festa. tinha nós só. E mais um cara. E mais um cara. Esse cara tava com uma mochila nas costas, mas ela era tão grande, que parecia que ele tava levando um hack. Em algum momento, você olhou pra ele e perguntou: o que aquela mochila tá levando naquele cara? Exatamente, a mochila tava andando e ele tava preso nas costas da mochila. Não fazia sentido, porque era tão grande a mochila. Exatamente. Aí ele tava sentado no chão, não tava? Não, ele tava em pé tava na em pé. porta do metrô. Ai, meu Deus. E aí, quando abriu a porta do metrô, a gente entrou e a gente escolheu o lugar que a gente queria sentar, porque não tinha ninguém, de verdade, não tinha ninguém. E aí, a porta começou a fazer aquele barulho, tan, 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 porque ela ia fechar. Isso. E a gente não tava prestando atenção, porque não tinha pra onde olhar. E quando a gente começou a escutar um barulho de forte debate, de forte... Como é que se diz? Agonia. Agonia. A gente olhou pra trás e a gente viu que o cara da mochila tava preso na porta, mano. O cara da mochila tava preso na porta, mano. Como? Não tinha ninguém no metrô. Ele conseguiu prender aquele móvel que ele tava levando nas costas da porta, mano. Exatamente. Ele ficou preso por um tempo. Ele ficou... E aí a gente ficou se perguntando: a gente ajuda ou atrapalha? Porque ele meio que merece ser atrapalhado. Ele merecia
que alguém chegasse e empurrasse ele pra fora. Mano, na moral, velho, você se fudeu, né? Na moral, me dá essa mochila que eu quero muito ver o que tá acontecendo dentro dela e sai fora. Ou xingar ele de surfista. Você entendeu? Eu acho que se fosse antes a gente teria. Seria, mas muito fácil. Nossa. Agora você imagina, eu, Ramires, que tem essa mentalidade de imbecil e de criança, vendo essas coisas acontecer na rua, tudo vira material. Exatamente, a gente Tudo. nunca esquece essas coisas. Foi tão insignificante. Foi insignificante e ao mesmo tempo muito significante. Exatamente. Nossa. Ah, bom, então enfim, se você ficou até o final, você Obrigado. acabou ouvindo coisas divertidas, se você achou. Mas é isso, a gente só vai terminar, só vai acabar. Tchau. Tchau, um abraço. Ai, ai.